E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rui Monteiro começando mais um vídeo do canal Rankings do Futebol Brasileiro. Vocês já viram aí na thumb do que se trata. Nós vamos falar hoje da confirmação de que teremos 9 equipes brasileiras na Libertadores 2022. É um recorde não só para o Brasil, mas também para a competição. Nunca houve tantos times de um mesmo país em uma edição da Copa Libertadores. Uma coisa que já estava sendo possível aí há alguns anos, né? Que vinha tendo essa possibilidade de haver um G9 no Campeonato Brasileiro, mas que ainda não tinha concretizado. Mas agora em 2021, agora que nós já sabemos que haverá final brasileira nas duas competições continentais, tanto na Libertadores da América com Flamengo e Palmeiras, quanto na Sul-Americana com Bragantino e Atlético Paranaense, isso já garante 9 times brasileiros na Libertadores do ano que vem, né? Como eu disse, um recorde. E a intenção desse vídeo aqui é falar um pouco sobre isso, né? O que isso indica pra gente, tanto futebol quanto o futebol brasileiro, tanto quanto o futebol brasileiro, tanto quanto o futebol da América do Sul, né? O que que isso indica? Que tendência é essa? É uma tendência nova, começou esse ano, já vem há algum tempo. É uma tendência que já está no fim, não deve se consolidar ou vai se consolidar. A gente tem chance de que continue sendo assim, né? Num futuro próximo. Esse domínio do futebol brasileiro na América do Sul é uma coisa que a gente sabe que vai continuar existindo. O que que interfere para isso? E também aqui no final do vídeo eu vou dar o meu palpite de quais serão essas 9 equipes brasileiras na Libertadores do ano que vem. Vou mostrar aqui também alguns dados da temporada. Vocês vão com certeza vão achar muito interessante o vídeo aqui. Inclusive, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Deixa o like aí de uma vez, né? Uma gentileza muito grande que você faz para mim aqui no YouTube, né? Que estou produzindo conteúdo há pouco tempo. Já estou com 500 inscritos aqui no canal. Deixa o like, se inscreve no canal. Com certeza você vai gostar. Você não está aqui à toa, você está aqui porque gosta de futebol. Então já é o primeiro caminho andado para curtir o nosso conteúdo. Com certeza você não vai se arrepender não. Então deixa o like aí pra nós, se inscreve no canal, aciona o sininho, porque é assim que o YouTube vai notificar você quando tiver vídeo novo aqui do canal. Tá bom, pessoal? Então é o seguinte, como eu propus aqui, esse é um vídeo sem roteiro. Então já vou logo começar a deixar as minhas ideias aqui, como que eu estou vendo esse processo todo, esse desenvolvimento do futebol brasileiro, desenvolvimento do futebol na América do Sul, né? O que que tudo isso aí que está acontecendo nesse ano de 2021 e também nos anos anteriores mostra pra gente sobre esse cenário do futebol aqui no continente, né? Então, como eu disse, é sem roteiro, então vai ficar um raciocínio mais solto. Tá certo, pessoal? Então a primeira coisa que eu queria colocar é que essa não é uma tendência de agora. A gente sabe que nos últimos 30 anos aí, se for pegar todos os campeões da Libertadores, principalmente da Libertadores, vamos tratar mais da Libertadores, que é o principal torneio do continente, né? Se for pegar todos os campeões aí, vocês vão perceber que já existe um domínio brasileiro nesse período, né? De 30 anos para cá, com exceção de alguns poucos títulos ali de Boca, River, né? Um Atlético Nacional que ganha aqui, uma LDU que ganha ali. Normalmente é Brasil e Argentina que ganha, e os argentinos mais concentrados ali em Boca e River, apenas 2 times, né? Quanto aqui no Brasil, nesse período de 30 anos, já houve 10 times brasileiros que venceram a Libertadores. Durante essa última década aqui, vários times brasileiros diferentes. Então a gente teve Santos, a gente teve Inter, a gente teve Corinthians, a gente teve Atlético, teve Grêmio, teve Flamengo, teve Palmeiras, né? Então, assim, dos últimos 10, 11 anos aí, os 7 times brasileiros diferentes, né? Antes disso a gente já teve São Paulo, teve Vasco, teve Cruzeiro, né? Então que mostra que os times brasileiros, eles estão em maior número, né, como protagonistas aí da América do Sul. Então não é nenhum absurdo a gente falar que dos 15, 16 maiores times da América do Sul nesses últimos 20, 30 anos, 10 pelo menos são brasileiros, né? O que já mostra um domínio
muito grande. Tanto é que o Brasil ele vem diminuindo a vantagem que a Argentina tinha em títulos de Libertadores, né? Isso é um panorama histórico mais alongado. Quando a gente pega um panorama mais recente, a gente vem de duas sequências grandes aí de títulos da Libertadores, de títulos brasileiros na Libertadores, uma lá no início da década de 2010, com 4 times diferentes, 2010 até 2013, com Internacional, Santos, Corinthians e Atlético, né? Aí 14 foi São Lourenço, 15 River, 16 América, Atlético Nacional, perdão, da Colômbia, 17 Grêmio e volta, tem um brasileiro, 18 River de novo, e 19, 20 e 21, mais uma sequência de 3 times brasileiros. Isso mostra muita coisa, né? Outra coisa importante que o cenário vem mostrando aí já a nível continental, né? Não a respeito só dos brasileiros, é que, como eu já disse, sempre são brasileiros ou argentinos. E na maioria das vezes os argentinos com Boca Juniors e River Plate. Sempre lá tem na semifinal algum argentino, com exceção desse ano 2020, que também pode ser uma amostra aí que o futebol argentino não está no melhor momento, porque não teve nenhum clube argentino na semifinal nem da Libertadores, nem da Sul-Americana, o que é muito raro. Talvez tenha sido, eu não pesquisei para falar com 100% de clareza, que é a primeira vez que isso aconteceu. Não tem nenhum clube argentino na semifinal de nenhuma das duas competições. Assim como também é a primeira vez que acontece 4 times do mesmo país decidindo as duas competições continentais. Quando a gente vai pegar, por exemplo, lá no Transfer Market, os times com elencos mais valiosos, você também percebe essa tendência que dos 15, 16 times com elencos mais valiosos na América, aí já contando até time do México, dos Estados Unidos, né? Mais ou menos uns 8 são brasileiros, o que também demonstra aí um desnivelamento da capacidade de investimento, que ela é transformada em jogo, né? Em capacidade de competir nos torneios continentais. Então é uma tendência que ela já existe, e aí nos próximos anos vão dizer se é uma coisa sustentável a longo prazo. O meu palpite é que sim. E o que vem me demonstrando que sim é justamente que os times brasileiros que disputam internamente os principais campeonatos, eles vêm variando pouco nos últimos anos. Aí com uma predominância principalmente de Flamengo, Palmeiras, né? E sempre tem um terceiro, um quarto, um quinto que está disputando um espaço ali na ponta das competições nacionais e das competições internacionais. Então é muito comum times brasileiros disputarem 4, 5, 6 Libertadores seguidos, o mesmo time. Isso mostra uma consolidação de um trabalho, de um planejamento para chegar em cima nas competições. Como a tendência econômica aponta para que o Brasil continue se descolando dos outros países na América do Sul, principalmente a Argentina vai ter que correr bastante atrás aí para não perder esse espaço de estar junto com o Brasil, né, na ponta das competições internacionais. Uma coisa que dos últimos 2, 3 anos para cá ficou mais evidente, 2, 3, 5 anos para cá, mas que em 2021 a gente não observa a Argentina junto com o Brasil. Então tem essa tendência aí, é uma tendência que ela não é à toa, ela se explica ano após ano com a constância desses clubes brasileiros nas pontas das competições, fazendo grandes campanhas, realmente se descolando dos demais. Então você percebe que sempre, quase todos os clubes brasileiros que estão na fase de grupo acabam se classificando para as oitavas de final. Isso também acontece com os times argentinos, mas daí para frente, a partir das oitavas, os argentinos já vão ficando para trás e os brasileiros vão continuando até chegar numa situação que aconteceu esse ano, com 3 times brasileiros na semifinal da Libertadores, Flamengo e Palmeiras, que agora vão decidir o título dia 27 de novembro, e o Atlético Mineiro, que acabou sendo eliminado pelo time paulista, O quarto representante não era um argentino, era o Barcelona de Guayaquil, que é o único time fora de Brasil e Argentina aí nos últimos 4, 5 anos que vem ameaçando esse domínio tanto de brasileiros quanto de argentinos.
né? Então eu queria fazer esse vídeo só para não passar em branco, né? Falar que a gente vai ter um G9 aí no Campeonato Brasileiro. Claro que nem sempre é um G9 completo, né? Porque pode acontecer de algum campeão aí, ou seja um campeão da Sul-Americana, ou seja um campeão da Copa do Brasil, acabar ficando de fora dessas 9 posições no Campeonato Brasileiro e acabar disputando a Libertadores do ano seguinte, como aconteceu, por exemplo, quando o Palmeiras foi rebaixado e disputou a Libertadores do ano seguinte, porque foi campeão da Copa do Brasil, né? Isso lá para 2012, 2013, se não me engano. Então, pode acontecer de termos um G8 e o 10º colocado, ou 11º, tá na Libertadores do ano que vem porque ganhou a Sul-Americana ou porque ganhou a Copa do Brasil, né? Como também pode acontecer, que é o mais provável, dos 9 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro estarem aí o ano que vem na Libertadores da América. Tá bom, pessoal? Para encerrar o vídeo, eu vou trazer duas coisas para vocês aqui. A primeira que eu vou colocar na tela aqui agora, que é uma classificação geral, vamos dizer assim, né, das equipes que disputam a Série A na temporada. Apenas jogos em competições nacionais e internacionais. Então eu tirei aí jogos de campeonato estadual, joga de Copa estadual, Recopa Gaúcha, por exemplo, essas coisas que existem por aí. Tirei aí jogos de Copa Verde, tirei aí jogos de Copa do Nordeste. Aí temos apenas jogos em competições nacionais e internacionais. Tá? Tô trazendo aí para vocês. Isso aí vocês encontram na minha página do Facebook, que eu sempre, a cada meio de semana e final de semana eu vou atualizando isso aí, né? Para vocês perceberem o seguinte, é que justamente os 5 melhores times no ano são os 5 times que chegaram nas semifinais das competições continentais, né? Os 3 da Libertadores, Atlético, Flamengo e Palmeiras, e os 2 da Sul-Americana, Atlético Paranaense e Bragantino. São justamente os 5 primeiros colocados aí. E o 6º colocado é o Fortaleza, que está na semifinal da Copa do Brasil. Esses 6 aí, vocês podem perceber, eles desgarram um pouco em aproveitamento dos demais, né? E é isso que eu queria trazer para vocês. Como que no futebol nada é por acaso. Eu me aumentei aqui na tela e vou deixar um resumo dessa tabelinha aqui para vocês do meu lado, tá? Então, para vocês verem que nada no futebol é por acaso. Então, quando a gente pega Sul-Americana, Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, né, se a gente separar esses 4 torneios, apenas 6 equipes brasileiras sobrevivem em pelo menos um ou 2 desses 4 torneios, em pelo menos 2 aí desses 4 torneios, que são justamente os 6 primeiros aí que tem um aproveitamento desgarrado do 7º melhor, né? Vocês veem aí do meu lado aqui, né, do lado direito aqui da tela, que o 6º melhor time no ano é o Fortaleza, com 62% de aproveitamento, hein? Lembrando apenas jogos em competições nacionais e internacionais. O 7º é o Internacional, com 50%. Então, é um patamar diferente, né? Vamos dizer assim. Quando vocês veem essa classificação ali, vocês veem que tem 2 times na casa dos 70 e poucos por cento, que é Atlético Mineiro e Flamengo, e 4 times na casa dos 60 e poucos por cento, que é Atlético Paranaense, Palmeiras, Bragantino e Fortaleza. Todos os demais estão de 50% para baixo. Então, existe um degrau ali, né, entre os 6 primeiros e os 14 últimos, aí apenas os times da primeira divisão, né? Então vou deixar essa tela aqui, essa tabela aqui do meu lado, né? Justamente para vocês terem ela aqui na tela, porque agora eu vou começar a colocar aqui na tela qual é o meu palpite dessas 9 equipes brasileiras que vão estar na Libertadores 2022, né? A primeira delas é o Flamengo. Então o Flamengo para mim tá no ano que vem. Por quê? Porque é um time que tem o 2º melhor aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Nós já estamos indo aí para a 23ª rodada, né? Todo mundo conhece o Flamengo. O Flamengo dispensa comentar. Já está na final da Libertadores. Então, ou vai conseguir a vaga sendo campeão da Libertadores, ou vai conseguir a vaga pelo Campeonato Brasileiro. Muito possivelmente a gente vai ver o Flamengo ano que vem. Isso não é surpresa para ninguém.
Assim como o segundo time que eu vou colocar aqui, que é o Palmeiras, que mesmo que não vença a Libertadores, para mim o favorito é o Flamengo. Não tem nem comparação o futebol que as duas equipes jogam. Também o fato do Flamengo ter um ataque melhor, né? Fazer muitos gols, mesmo que tome um gol ou outro ali, a gente sabe o que vem sendo esse Flamengo. Então, para mim, o Flamengo é o favorito para ganhar a Libertadores, mas o Palmeiras não fica de fora da Libertadores do ano que vem, justamente pelo Campeonato Brasileiro, onde ele deve conseguir uma vaga. Hoje o Palmeiras é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, né? Então ele deve conseguir essa vaga aí. O terceiro time que para mim chega na Libertadores do ano que vem é o Atlético Mineiro, que é o líder do Campeonato Brasileiro, ainda da 22ª para a 23ª rodada, e precisa aí de 14, 15 pontos em 17 jogos para conseguir essa vaga, inclusive direto na fase de grupos, né? Então só se acontecer um desastre muito grande para o Atlético Mineiro não estar na Libertadores do ano que vem. Ele realmente tem que começar a perder todos os jogos daqui para frente, porque se ele ganhar mais 4, 5 jogos, ele já garante a vaga dele na Libertadores, inclusive na fase de grupos. Então, se fizer uma campanha horrorosa, fizer uma campanha de 30% dos pontos da agora para frente, ainda assim o Atlético consegue ficar no G4. Segundo o 538 lá, o Atlético tem 100% de chance de ficar no G4. Então, eu estou colocando ele aqui. Todos esses times que estão na tela aqui, com uma chance aí variando de mais de 85%, 90% de chance de ficar no G4 no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Campeonato Brasileiro deve classificar os 9 primeiros. Então, muito dificilmente essas três equipes ficam de fora da próxima Libertadores da América. Agora começa um grupo, que é um grupo de times que provavelmente vai estar na Copa Libertadores da América do ano que vem, né? Mas que não estão tão garantidos, mas que para mim vão chegar, tá? O primeiro que eu vou colocar aqui na tela, ou o quarto, né, desse grupo de 9 times que eu estou trazendo aqui para a tela, é o Red Bull Bragantino, que está na final da Sul-Americana. Então ele tem 2 caminhos aí para chegar na Libertadores, seja ganhando a Sul-Americana, ou seja, chegando bem no Campeonato Brasileiro. E no Campeonato Brasileiro o Bragantino também vem bem, tem uma grande chance aí de conseguir chegar na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Eu estou pegando meu celular aqui, pessoal, porque eu vou dar uma olhada aqui, tanto na classificação do Campeonato Brasileiro, para mim não falar besteira, tá? Quanto, se possível, também nessas probabilidades do 538, que para mim é o melhor site para falar aí de chance de título, chance de classificação para as Libertadores, essas coisas. Enfim, eu estava querendo olhar aqui, já achei a classificação do Bragantino no Brasileirão. Ele é quinto colocado. Ele é quinto colocado com 33 pontos. Então, para chegar aí em sexto, sétimo no Campeonato Brasileiro, ele ainda precisa de uns 22, 23, 24 pontos, né, em 17 jogos. Então, bem possivelmente, o Bragantino também vai estar na Libertadores do ano que vem. O quinto classificado brasileiro, para mim, é o Atlético Paranaense. Um desses dois, Bragantino e Atlético Paranaense, vai direto pela Sul-Americana, porque já está na final. Se ganhar, garante vaga na Libertadores do ano que vem, né? Um desses dois aí. Então, eu acho que os dois estarão na Libertadores do ano que vem. O sexto time que eu estou trazendo na tela aqui, que é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, e desde que começou a competição está lá no G4 do Brasileirão, é o Fortaleza. Fortaleza, que hoje tem 36 pontos, então precisa aí de uns 20, 21 pontos no Campeonato Brasileiro, e pela campanha que vem fazendo, provavelmente também consegue, sem contar que o Fortaleza ainda está na Copa do Brasil. Então vocês reparam que esses 6 primeiros times que eu coloquei na tela aí para vocês são exatamente os 6 melhores times na temporada até agora em aproveitamento, né? E agora vem os meus palpites, aqueles palpites mais difíceis de acertar, que são justamente as outras 3 equipes que vão completar esse G9 do Campeonato Brasileiro, né? A 7ª equipe que para mim chega na Libertadores do ano que vem é o Corinthians. É o Corinthians, que no Campeonato Brasileiro, deixa eu confirmar aqui a posição que ele está em sexto no Campeonato Brasileiro, então ele já está lá no G6. E eu acredito que ele vai conseguir manter essa classificação, porque com os reforços que chegaram aí, né, nos últimos tempos, Juliano, Renato Augusto, William, Roger Guedes, provavelmente
o Corinthians vai conseguir a pontuação que ele precisa aí para ficar entre os 9 primeiros, tá? E as duas últimas equipes que eu trago aqui são Internacional de Porto Alegre, que atualmente é o 7º colocado do Campeonato Brasileiro, e Fluminense, que atualmente é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro. Pessoal, é o seguinte, tem grande chance de eu errar isso aqui. Por que que tem grande chance de eu errar isso aqui? Porque eu tô trazendo as 9 primeiras equipes do Brasileirão hoje e tô falando que elas vão ficar nas 9 primeiras posições do campeonato quando o campeonato acabar, né? Então, assim, tem grande chance de eu errar essa projeção minha, mas acontece que eu acredito realmente que vão ser esses novos classificados, porque quando você pega a classificação, e eu tô com o celular aqui na mão, olhando justamente isso, né? Quando você pega a classificação, você vê que o 10º colocado é o Cuiabá, que para mim rodada vai, rodada vem, não vai conseguir chegar na Libertadores, né? O 11º é o Ceará e o 12º é o Atlético de Goiás. Aí os times que poderiam talvez chegar na Libertadores aí, fora esses 9, talvez o time que pode ameaçar esse grupo aí, pode ameaçar uma vaga do Internacional, do Fluminense, seria o São Paulo. Mas eu não vejo no São Paulo uma consistência, uma projeção de conseguir terminar nesse G9, tá? Então, para mim, os 9 times que vão estar na Libertadores do ano que vem são esses 9 aí. E também deixar mais um palpite aqui, eu acredito que o Brasil tem tudo para continuar ganhando as próximas Libertadores, bater o próprio recorde lá de 2010 a 2013 de 4 campeões seguidos, né? Eu acredito realmente que no ano que vem aí o Brasil consegue ganhar mais uma Libertadores e pode continuar emendando aí 4, 5, 6 Libertadores seguidas, né? Vamos ver, né, pessoal, o que acontece. E até lá a gente fica esperando. Tá bom, turma? Um abraço para vocês e até mais.